Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano. O Juliano é uma pessoa leve e alegre e muito atento ao seu processo de aprendizado. É muito legal ver o Juliano aprender, observar isso, porque sempre esse aprendizado está envolto a um processo de alegria. E ele tem essa característica que sempre quando as pessoas estão ao redor dele, as pessoas estão dando risada e se alegrando junto com ele. Meu nome é Paulo, mas pode me chamar de Paulinho. O Paulinho, ele é alguém que tem uma integridade e uma lealdade que eu admiro muito. Ele me disse uma vez que ele só ama e ele só é amigo de quem ele sabe que ele pode brigar e que ele pode discordar. E eu me sinto muito feliz em poder brigar, em poder discordar, em poder construir e desconstruir com o Paulinho e saber que mesmo assim ele vai estar sendo leal do meu lado. Isso é muito bonito. E eu sou a Marina. A Marina encanta porque ela se encanta. Ela mantém vivo nela o olhar curioso de criança diante do mundo. Por isso, diante dos olhos dela, toda palavra pode ser poesia, toda roda pode ser de samba e todo domingo pode ser de sol. E isso é uma das coisas que eu mais admiro nela. Bom, e agora que estamos juntos, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na pirambeira do tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar vivo, aqui agora no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Bom, então estamos aqui reunidos para o nosso 5º episódio já da Pirambeira do Tempo. E eu confesso para vocês que quando a gente foi gravar o primeiro lá atrás, eu tinha certeza que nessa altura a gente já tá gravando junto. E aí eu comecei a perceber o quanto essa pandemia realmente tá uma situação meio grave aqui no Brasil, né? Meio não, né? Bem grave aqui no Brasil. E a gente segue confinado desde março. E aí, por conta disso, vou fazer a perguntinha clássica aqui do comecinho, né? Como é que vocês estão, gente? Até porque faz tempo que a gente não grava, né? Pros ouvintes que não sabem, né? A gente solta quinzenalmente o programa, mas a gente grava ao longo das semanas, né? E do último episódio pra esse, a gente ficou um tempinho sem se encontrar. Eu queria saber como é que vocês estão. Bom, hoje eu tô bem, acho que eu passei por alguns dias mais difíceis aí, por questões diversas e hoje eu tô me sentindo bem. Tô mudando de casa, né? E aí eu tive que intencionalmente esquecer um pouco a pandemia para conseguir agir, para mudar, né? Porque eu precisei mudar. Então, me cuidando e tal, mas assim, entendo que também falando, velho, eu vou ter que resistir e vou ter que me mudar e vou ter que conseguir fazer isso sem me contaminar, né? Então, mudei semana passada e tô aqui arrumando minha casa com a minha companheira e tô me sentindo bem hoje. Eu tô bem também. Também me mudei fazem 3 semanas de casa. Acho que tô um pouco mais assentada agora, mas as últimas semanas foram bem corridas e um pouco bagunçadas. E tô me sentindo disposta, assim, tô me sentindo com energia, mas ao mesmo tempo com alguns paradoxos em relação ao que vai vir, né? Então tentando estar entregue à incerteza do que vai vir, ao mesmo tempo preocupada com a sensação, com uma possível sensação de estar naturalizando
tudo isso que tá acontecendo, então eu fico um pouco nessa briga interna, assim, do que fazer, né? De como reagir diante dessa incerteza do que se vem. Acho que é um pouco por aí, assim, que eu chego. Eu agora eu tô bem. Hoje eu fiquei bem bravo com muita coisa. Pra começar com a burocracia de muita coisa envolvendo o governo. E aí acho que saber quem tá por trás de tudo me deixa mais puto. A minha semana foi mais tranquila de trabalho, mas cheia de percalços assim no caminho. Mas eu venho de uma jornada de umas 3 semanas muito intensas de trabalho, assim, e sem terapia. Foi um momento da minha vida que eu tava meio com menos recursos pra me cuidar. Mas foi bom pra eu descobrir recursos internos, me fez aprender a confiar um pouco mais em mim. E aí eu fiquei pensando muito nesse processo, assim, as referências que eu tenho, né, ao meu redor, assim, pra me cuidar. E eu pensei, assim, no começo da pandemia, aquela coisa muito... Eu via muito discurso de espiritualidade, a galera se espiritualizando. Eu mesmo, né, busquei práticas de meditação ao longo da semana, que eu venho aos trancos e barrancos mantendo, embora nos últimos dias eu meditei bem menos. E eu fiquei pensando muito quanto o caráter emergencial da pandemia no começo, pelo menos pra mim, as pessoas ao meu redor, percebi que teve uma confiança numa espiritualidade que eu não sei se o avançar dos dias, as pessoas foram começando a se acomodar, ou pelo menos eu fui começando a me acomodar com essa rotina. E aí eu comecei a ritualizar menos algumas coisas, o que me fez pensar como tá a minha relação com a minha espiritualidade hoje. E aí eu fiquei pensando nesse tema também, né? Na própria espiritualidade em si, o que eu entendo sobre ela, o que eu pratico sobre ela, até por pensar as coisas que me atravessam, né? Desde da minha formação católica até o meu momento, da minha relação com Kung Fu quando eu era mais novo, de me interessar pela filosofia oriental, mais recentemente olhar para as culturas de matriz africana e aqui da América Latina, né? E aí eu percebi que eu sou bem brasileiro, assim, porque tem uma salada de frutas ao qual eu tenho alguma relação de gratidão e de troca, assim. E, enfim, eu não sei como vocês enxergam isso. Queria saber o que vocês pensam sobre a nossa herança de referências espirituais aqui no Brasil. Giana, eu achei sua pergunta um pouco complexa. Tô pensando sobre ela, mas eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que você disse, sobre a alternância, né, e a diferença, talvez, da forma que as pessoas estão lidando com a espiritualidade do começo da quarentena pra agora, né? Eu fico me perguntando, assim, inclusive é importante dizer que tudo que eu tô trazendo, né, que eu vou trazer aqui tem muito a ver com as minhas referências, né, com o que eu de alguma forma acredito e pratico do meu olhar. Mas eu fico me perguntando o que as pessoas estão chamando de espiritualidade, sabe? Porque como, enfim, eu tenho um discernimento pra mim, assim, de que a espiritualidade, ela tem muito a ver com vitalidade, né? Então, eu fico pensando, como é que você tira e põe, sabe? Como é que você alterna tanto em lidar com isso? Porque a sensação que eu tenho, do que eu entendo enquanto espiritualidade, é que isso, não sei, eu quase não vejo como uma escolha, sabe? Você lidar com isso ou não, assim, porque eu sinto isso muito inerente, muito junto de tudo, sendo tudo e o todo. E aí
Eu fico me perguntando o que é que as pessoas chamam de espiritualidade, porque às vezes tem muito mais a ver com estruturas, né, que ilustram isso do que com a espiritualidade em si. E eu acho que as estruturas e os rituais, né, as práticas de rituais, nem tô falando só rituais religiosos, tô falando rituais enquanto situações, né, enquanto momentos, elas são importantes, mas a espiritualidade está além, né, disso, assim, isso é muito o que eu acredito. Eu para pensar nisso, né, sobre a herança da espiritualidade brasileira, eu tô aqui pensando, né, no que vem a ser espiritualidade, né? O que a gente pode chamar de espiritualidade, né? E aí como que a gente, enquanto humano, começa... de onde vem, né? Isso. E eu entendo que a ideia de espiritualidade vem da vontade e da incapacidade de saber. A espiritualidade nasce porque eu acho que a primeira pergunta que vem quando alguém, as primeiras pessoas, os primeiros humanos, ou os primeiros seres que pensaram aqui nesse mundo espiritual, pensaram, de onde que eu vim, né? Para onde que eu vou? Então eu acho que essas duas perguntas, para a gente pensar a espiritualidade, é bem importante, né? De onde que eu vim e para onde que eu vou? Porque são duas perguntas que a gente não tem uma resposta. E eu acho que essa relação com o que a gente vem chamando de espiritualidade vem muito desse desejo e dessa vontade de entender essas duas coisas, né? E aí, como a espiritualidade, na minha visão, ela dá vários caminhos para você achar para você desenvolver essas perguntas, e quiçá achar algumas respostas sobre isso, mas ela abre um campo, né? Ela abre um campo, essa prática espiritual, ela abre um campo. E aí, né, eu acho que tem algumas pessoas que perceberam que nós humanos tinha uma carência em relação a saber de coisas que a gente não sabe, e aí essas pessoas usaram isso enquanto estrutura, né? E o que eu quero dizer usaram isso enquanto estrutura? Porque a espiritualidade virou religião, né? E aí, se a gente pega a palavra religião, vem de uma ideia do latim, né? Do religare, né? De se religar ao divino. E dessa ideia de religião, nasce a ideia do poder dentro da religião. E dessa ideia dentro da religião, dentro do poder, desce numa outra ideia de dominação e de conquista, né? Então, a espiritualidade, ela pode, em potência, ser libertadora, e deveria ser libertadora, só que a espiritualidade pode ser usada também para aprisionar, né, enquanto estrutura. Se não me engano, no episódio passado a gente falou um pouco de doutrina, né? E a doutrina a doutrina espiritual é uma estrutura formada que em si ela não aprisiona nem liberta, mas que ela pode ser usada, né, de acordo com as intenções que ela está sendo manejada, tanto para libertar da própria doutrina e libertar o humano, né, à procura das suas respostas, quanto ela pode ser usada também para uma dominação, né, a ponto de cada vez ir aprisionando mais
A pessoa onde ela não tem nem como sair da doutrina. E dentro da doutrina aprisionado, então é como se uma pessoa estivesse dentro de uma cadeia e achasse que aquilo fosse o mundo. E que aquilo fosse a espiritualidade. Então ela está lá numa cadeia de 10 metros quadrados e acha que está se conectando com todo o cosmos e com o universo. Né? E eu entendo que o legado da espiritualidade brasileira, né, ela tem muito disso ainda. Né? Ela tem muito dessa ideia judaico-cristã, que eu gosto de separar isso de Jesus, né? Porque eu acho que Jesus não criou o cristianismo. Né? Mas ela tem muito dessa ideia judaico-cristã de aprisionamento e domesticação de pessoas. Né? Então, e aí se a gente fala dos povos originários que viveram nessa terra antes da invasão europeia, né, nessa terra, aí a gente pode ir no cerne e na mais pura espiritualidade vivencial que os povos originários, não só do Brasil, né, mas da América do Sul, que a gente chama hoje de América do Sul, entende como espiritualidade, como conexão. Então, para começar esse assunto, esses elementos que eu gostaria de trazer para a gente poder conversar um pouco. Eu tava pensando mesmo em... Eu vou dizer como eu enxergo, né? Assim, eu tô buscando sair de algumas amarras para navegar com mais... de forma mais genuína nesse caminho, assim. Porque eu observo no meu Instagram e em muitos lugares que eu ocupo virtualmente hoje que tem se discutido muito espiritualidade e muitas pessoas urbanizadas, muitas vezes brancas, estão acessando alguns conhecimentos que são novos pra gente, pra mim. Tô me colocando nesse balaio também. Por exemplo, uma pessoa de formação cristã, o quanto ela não leva o olhar cristão pra dentro de uma outra relação com o divino, com o sagrado. Por isso que eu falei das heranças, né? Dessa dificuldade, como o cristianismo atravessa a formação pra gente olhar pras coisas ao nosso redor, né? Assim, é uma formação... Porque eu fico pensando... A gente até falou isso, acho que no 3º episódio, né? Sobre o que unifica a humanidade hoje, né? Que a gente até falou sobre a questão do capital, do dinheiro. A sociedade ocidental, a gente tem opções de religiões, né? Porque a gente tá menos dependente da figura de um deus, assim. Só que, por exemplo, quando a gente fala dos povos originários, eu não sei mesmo, é uma pergunta mesmo, não é retórica, assim. Se você vive numa comunidade, uma etnia, e aquela é a sua cosmovisão, você tem outro parâmetro para outra relação com a espiritualidade que não essa que você é formado? E aí, acho que partindo dessa perspectiva, você tem uma relação mais... Acho que é mais fácil você... não mais fácil, né? Mas você já enxerga o mundo assim, né? Você não tá contaminando com um olhar de outra perspectiva esse lugar. É que eu acho que a construção dos parâmetros, né, ela se dá de uma forma complexa, porque se for pensar, sei lá, mesmo que seja numa etnia indígena isolada, se essa construção desse saber é uma construção que se dá através de uma tradição oral, isso inevitavelmente vai se transformando ao longo do tempo, porque é uma informação que vai sendo passada. Então eu não sei se eu consigo enxergar um parâmetro que seja bem, entre aspas, assim, puro, sabe? Um parâmetro que seja reto de uma coisa só, porque eu acho que
essa formação ela vai se dando, né? Então, do mesmo jeito que obviamente, acho que quanto mais elementos isso carrega, mais complexo fica de se identificar alguma coisa, né? Ou de se assegurar. Por isso que eu acho que, de fato, a construção desse nosso pensamento brasileiro, né? Da espiritualidade brasileira é muito complexo, porque são muitos elementos, né? Muitos elementos que envolvem, mas mesmo algo que talvez não seja com tantos elementos assim, eu acho que ainda sofre transformações, assim, porque são a forma que as informações vão se passando, né? Ou mesmo que não seja, sei lá, ou mesmo que não seja de uma tradição oral, seja algo que seja fundamentalmente escrito. Mesmo assim, ainda se transforma, né? Porque quem lê e quem interpreta, e quem passa essa informação e quem absorve, acho que essa formação da tradição, assim, ela é cheia de nós, né? É muito... Essa coisa da transformação e da mudança é muito interessante, né? Eu fico pensando, né, porque a religião não foge à cultura, né? A religião é cultural, né? É tradição, né? Então quando a gente fala em cristianismo, né? O correto seria falar qual cristianismo você está falando, que eu estou falando, que as pessoas estão falando, porque uma coisa é a gente falar do cristianismo católico, papal, e que o Papa vai lá no Vaticano lá e reza a missa. Outra coisa é você falar do cristianismo neopentecostal, né? Outra coisa é você falar de um cristianismo mais anglicano, e outra coisa é você falar de um cristianismo ribeirinho da região amazônica, né? Onde os cristãos lá cultuam santos que nem são reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica, né? E aí você pode ir também num terreiro de Umbanda e ver lá as pessoas cultuando uma imagem de um Jesus branco, loiro de olho azul, e chamando ele de Oxalá, né? Então isso vai mudando. E aí eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar nisso, eu sempre fico pensando no epicentro, né? Onde que é o centro disso? Porque uma coisa que me chama a atenção nessa transformação da cultura tem a ver com o território, né? Tem a ver com o território e com uma aproximação que tem a ver com afetividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, né, se a gente for falar das tradições aqui no Brasil que a gente tem afrodescendentes, então, por exemplo, quando a gente vai falar de orixá aqui no Brasil, né? Então, esses cultos hoje, né, se você para conversar um pouco com pessoas que praticam essas tradições, vou citar aqui só o candomblé e a umbanda, mas tem outras, derivadas, né, da cultura africana, mas se a gente for ver no candomblé e umbanda, a gente já pode falar de candomblés e umbandas, porque inclusive isso é um tema de muita discussão, né, no meio, porque lá você vê, mas esse ebó, essa oferenda não é assim que faz, esse ritual, né? Enfim, não quero citar aqui muitos termos, mas tem muita discussão se tal pessoa, tal lugar não faz do jeito certo, tal lugar faz do jeito certo. Só que olha que interessante, né? Isso vai mudando, mas tem algumas coisas que vão se mantendo, né? E por que eu acho que isso vai se mantendo, né? Eu estou falando aqui das religiões africanas, né, de matriz africana, mas a gente pode pensar, tem um outro exemplo,
que eu acho que fica até mais fácil. Se a gente for pensar nos Rastafari, né, que é uma religião derivada da Jamaica, né? E aí se você vai lá na Jamaica, né? A ideia que a gente tem aqui no Brasil é que todo jamaicano é Rastafari e todo jamaicano cultua lá já e fuma lá sua erva para se conectar. Só que hoje na Jamaica, né, se não me falha a memória, não tenho esse dado preciso, mas até pouco tempo atrás, 10% da população jamaicana era Rastafari. E aí uma coisa que é interessante é que se você vai entender o que é Rastafari na Jamaica, Rastafari é muita coisa na Jamaica, mesmo sendo 10%. Se você pega os Rastafari aqui do Brasil, que aqui no Brasil tem Rastafari, cara, é um sistema e um método extremamente rígido, sem muita mudança, né? Sem muita mudança. E quando eu olho para esse fenômeno, o que eu penso, né? Eu penso que tem também uma coisa de se manter perto, né? Tanto que os Rastafari que tem uma ideia, né, messiânica de repatriação. Então, os Rastafari ainda querem voltar, né, lá para o lugar que deu origem, mas isso é uma outra discussão. Mas aí, então, o Rastafari aqui no Brasil, eu tenho a impressão, né, que são muito mais rígidos com o sistema Rastafari do que o Rastafari da Jamaica, né? Quando a gente pega as tradições voltando de matriz africana, isso vai se mudando aqui, mas vai mantendo algumas coisas. Então hoje, pelas informações que eu tenho, se a gente pega, por exemplo, um orixá como o Oxóssi, hoje o rito de Oxóssi na África é um rito muito incomum, né? E muito, entre aspas, raro, né? As pessoas... Oxóssi é um orixá não tão cultuado na África, né? E aqui no Brasil é um dos orixás mais fortes, né? Que as pessoas têm mais relação. E aí, se a gente pensar nisso, né? A gente pode pensar em pessoas da África vindo resgatar os ritos de Oxóssi no Brasil, por exemplo. Então, porque aqui, por mais que as coisas foram se modificando, foram juntando informações, tem um núcleo ali, uma coisa que precisa se manter. E precisa se manter para manter essa relação com o outro lado do oceano, né? Os ancestrais da pessoa que saiu lá da África, que cultuava esse orixá, para eu me manter vinculado com essa ancestralidade, eu tenho que manter isso. Essa pessoa tem que manter isso. Tem esse vínculo afetivo. E pegando e aí a gente está indo para o outro lado do oceano, né, falando de África. Mas se a gente vem para a América do Sul, aqui no Brasil, qual que seria uma manifestação espiritual, porque eu gosto de pensar assim, manifestação espiritual que nasce na América do Sul, né? Então, não dá para dizer que é o xamanismo, mas tem uma tradição, por exemplo, ayahuasqueira aqui na América do Sul, que se muta, né? Porque aí você tem lá o Santo Daime, você tem a União Vegetal, você tem a Barquinha, você tem grupos ditos neo-ayahuasqueiros, neo-xamânicos, né? Nascendo, né? Mas isso fundamentalmente é uma bebida e uma tradição indígena dos povos originários da América do Sul, né? Então você o que se mantém nessas tradições e o que se muda? E a pergunta é: por que certas coisas se mantêm e certas coisas se modificam, né? Então essa é uma pergunta que eu não tenho exatamente a resposta. Fiz toda essa fala aqui, né, para dizer que eu não tenho a resposta, mas eu gosto muito de pensar nisso para entender a relação dos indivíduos com a espiritualidade, né, e com as tradições, né? Como que a gente está
colocando a espiritualidade no lugar das tradições. E será que a espiritualidade transcende as tradições? Né? Então, quando eu volto para aquela pergunta da nossa conversa lá no início, né? Da onde que eu vim, da onde que eu vou? Será que essa resposta está dentro de alguma tradição? E será que quando eu não estou mudando essa tradição é porque da forma que ela estava eu não estou suficientemente satisfeito com as respostas que aquilo não está me trazendo? Né? Ou essas respostas, né, como o Juliano disse no início, né, essa acomodação na resposta, né? Essa normatização da resposta, ela já não é mais, ela já não me satisfaz mais, e aí eu preciso de uma resposta que mexa comigo de novo, né? Então por que eu mantenho coisas e por que eu mudo coisas, né, dentro de uma tradição, revestindo a espiritualidade, né? Para mim essa é a questão. E aí tem uma coisa muito interessante, né, porque essas duas perguntas, né, eu queria sintetizar essas duas perguntas em uma, porque quando eu falo assim, da onde que eu venho e para onde que eu vou, essa pergunta, se for sintetizar as duas, qual que é o sentido da vida? Então, é aí que começa a dar nó na cabeça, né? Porque tem vários sentidos, porque tem várias origens, né? Porque tem várias cosmovisões. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, é múltiplo. Lógico que deve... Se a gente for pensar no universo, eu acredito que tenha um princípio do Big Bang, né? Aí a gente coloca até a ciência no balaio da fé, né? Porque eu acredito no Big Bang, eu não estou afirmando que ele aconteceu, mas tudo me leva a crer que algo aconteceu nesse sentido. Mas pensando da história da humanidade, ou do que a gente sabe, tem muitas histórias, né? Assim, até a gente já comentou em alguns programas anteriores eu peguei um ranço da ciência durante um tempo, porque pelo menos o que eu conheço da ciência não dava espaço para considerar que os Yanomami estão certo. Porque eles estão também, né? Olhar para essa multiplicidade de sentidos com um olhar espiritual é onde dá o nó na cabeça e onde dá para desfazer o nó, porque acho que a gente vai tratar como sagrado, como espiritual, a referência que a gente tem sobre alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu pratico a minha religiosidade, a minha fé, em uma coxa de retalhos de coisas que fazem sentido para mim. Eu não sei o quanto isso desrespeitoso com o olhar de quem tá nas tradições, ou que se enxerga desse jeito, mas é como eu tenho feito, assim. Só que aí vem a questão dessa questão da acomodação. Eu fiquei pensando se não tem um pouco do olhar do conquistador, às vezes, quando a gente tá na busca de ir além, sabe? Assim, eu vejo, às vezes, as pessoas... Eu falo por mim mesmo, assim, né? Às vezes, quando eu entrei para um olhar mais atento para minha espiritualidade, eu entrei querendo chegar no universo, assim, nossa, tipo, transcender a Terra e, putz, tô, né, E hoje eu enxergo diferente, né, tipo, tenho aprendido a manifestar minha espiritualidade varrendo minha casa, cuidando das minhas plantas, pagando meus boletos, assim, tipo... Então, a minha pergunta para mim mesmo, inclusive, a espiritualidade tá aí, tá além, ou tá nos dois, ou não tá em nenhum? Achei ótima a metáfora da colcha, porque é como se a colcha, você usasse a colcha para poder cobrir, né, a colcha enquanto as tradições, para poder cobrir a tua espiritualidade, assim. Achei que você dividiu as duas coisas, eu achei bom, assim, eu gosto desse olhar, porque na minha leitura é um pouco por aí mesmo. Eu acho que pra mim é como se a espiritualidade fosse esse lugar vazio que dá frio e um pouco de agonia, assim, às vezes que você fica tentando cobrir, aí vem alguma colcha
pra cobrir, que nesse caso são as tradições e que, do que você tá dizendo, a sua coxa é cheia de retalhos, né? E acho que de muitas pessoas são mesmo, a minha é também. Eu acho que se dá esse acesso, assim, esse acesso a essa percepção, né, de que alguma espiritualidade existe porque você existe, pelo menos para mim, é um exercício muito contraditório, essa busca e essa complexidade aí, Juliana, que você diz do lugar do conquistador, né, que carrega possivelmente alguma arrogância, né, de uma conquista de um lugar que não é conquistável, de uma descoberta que não é possível, de um acesso que não é acessível. Isso sempre me coloca num lugar muito contraditório, porque e bem pouco conquistador, inclusive, né? Porque eu acho que tem um desafio, assim, de sair dessa lógica, que é um caminho muito suado, assim, muito longo, muito sofrido várias vezes, muito trabalhoso, de muito trabalho, de muito esforço, de muita entrega. Só que, pra mim, o grande lance, assim, a grande contradição, o grande desafio é que o resultado desse caminho ele não é o resultado de alcançar alguma coisa, sabe? De alcançar o que você... talvez de alcançar o que você gostaria de alcançar, assim. Tipo, de você trilhar todo esse caminho ganhando, sabe? Tipo, atingindo, conseguindo constatar alguma coisa, conseguindo chegar num lugar ascendente. Pra mim é tão complexo porque é o contrário, assim. Na real, eu enxergo como se todo esse caminho, pra mim, é possivelmente para chegar num lugar de estar o mais perto possível de conseguir enxergar a minha. A minha. Eu tô tentando achar um bom termo, mas é quase como a minha insignificância. E não é insignificância num lugar de que eu não sou importante, de que a minha vida não é importante, mas é a minha. A insignificância da minha prepotência, sabe? Assim, a insignificância dessa minha. Desse lugar que eu achei que eu fosse atingir, de repente ter a compreensão de tudo. Na real, é como se todo esse caminho fosse para chegar num lugar de aceitar que eu não vou ter essa compreensão e de que esse não é um lugar atingível, porque não é do lugar do meu desejo, não é do lugar do meu controle, é de outro lugar, assim. É do lugar de uma entrega e de uma aceitação que vai muito além do meu controle, que vai muito além da minha própria busca, assim. Não sei se ficou confuso. Para mim isso é bem complexo, mas acho que é um caminho do conquistador, assim, um caminho que pode parecer um caminho do conquistador, mas que o fim dele é para ir para um lugar completamente contrário, de um lugar de conquista, de um lugar de vitória. Tipo, sabe, é um lugar da entrega, é um lugar de soltar o que se tem e não de pegar. É isso, não é um lugar de pegar, é um lugar de soltar. Pelo menos pra mim é assim que eu vejo um pouco isso. Eu
sua fala traz vários elementos interessantes, Marina, porque eu queria pescar palavras da sua fala, né? Que fala de espiritualidade existe em significância, né? Então isso me saltou assim quando você fala, e é daí que eu queria pegar, né, para falar um pouco, porque a espiritualidade existe enquanto o humano tiver se perguntando qual que é o sentido da vida. Então, para mim, a espiritualidade existirá enquanto o humano estiver perguntando qual que é o sentido da vida. A questão é que a gente está chamando isso de espiritualidade, né? Só que, e aí a gente está falando em estruturas religiosas, né? Mas tem gente que acha o sentido da vida em outras coisas, que não chama de espiritualidade. Então, a estrutura religiosa é uma estrutura que vem dar conta, através de um sistema e de ritos, dessa pergunta, né, fundamentalmente. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, o capitalismo também, né? Então, por exemplo, quando você dá o sentido à sua vida para acumular bens e riquezas, né, de uma certa forma você também está revestindo essa pergunta com uma outra estrutura que não tem a ver com a estrutura do que a gente está chamando como espiritualidade. Então, a espiritualidade seria um caminho, vou colocar a palavra nobre, um caminho nobre para se achar uma pergunta a essa resposta. Mas a resposta a essa pergunta. Mas a resposta a essa pergunta pode ser buscada. Tem vários caminhos para se achar. A questão é se a resposta será suficientemente satisfatória e durará, né? E durará e será, entre aspas, verdadeira, né? Se a resposta será íntegra, né? Porque o capitalismo também dá essa resposta, né? Porque o sentido da vida é você produzir e acumular riqueza, e é isso, e ser alguém na vida. Então, né, trazendo essa questão do conquistador. Só o que acontece? Como essas estruturas elas não são puras e são porosas, uma estrutura vai entrando na outra. Então, a espiritualidade e a estrutura religiosa vai entrando no capitalismo, e o capitalismo e a estrutura capital vai entrando na religião e na espiritualidade. E aí a gente vai... Lembra aquela ideia do início, né? A gente vai mudando o que se conserva e o que se muda, né? Inclusive eu acho bem interessante, né? Porque tem a onda, né? A moda dos últimos anos temos que mudar, né? Mas o que eu quero conservar, né? E a partir dessa conservação gerar coisas íntegras, né? Então, para a gente pensar nisso. Só que tem um ponto nisso que eu acho que é importante, dessa pergunta e dessa resposta de qual que é o sentido da vida, que aí a partir dessa pergunta tem um elemento que não surgiu aqui ainda, que a espiritualidade e a religião vai trazer, porque aí beleza, aí a espiritualidade e a religião... Aliás, a espiritualidade não me traz uma resposta pronta, qual que é o sentido da vida. E aí eu delego essa resposta. Eu delego. E aí se cria uma coisa que a gente convencionou a chamar Deus. Então, eu não tenho capacidade de entender essa resposta, eu vou lidar com isso, mas ele tem, né? Essa figura de Deus... ou de deuses, né, que nem pegando só o cristianismo, mas pegando um politeísmo aí que trazem vários deuses, eles têm a resposta. Eu não tenho. Então eu tenho que estar bem aí com quem tem a resposta, né, muitas vezes me subjugando a ele, né, não em todas as tradições, mas na maioria se subjugando a um ser supremo, porque ele tem a resposta. Então, o que me satisfaz eu não sei muito bem de onde que eu vim nem para onde eu estou indo, mas eu estou seguindo alguém que sabe.
né? E isso é muito interessante, né? Então, porque quando a gente pensa nisso, né, que o Juliano traz, pô, eu tô tentando aqui fazer minha espiritualidade, cuidando das minhas plantas, pagar meus boletos e tal, de uma certa forma eu tô resistindo e relativizando essa figura de um ser supremo Deus, né? Então eu falo assim, bom, eu quero achar essa resposta aqui, eu quero achar a resposta do sentido para a vida, dando sentido para minha vida, e não pedindo um sentido para minha vida. E essa é uma diferença assim, fundamental do conquistador para o praticante, né? O praticante acha Deus dentro de si, né? Então ele acha essa conexão com o infinito por dentro. O conquistador com essa figura de um ser supremo que sabe de tudo e que ele está vinculado e que vai guiar ele. Então tem essa bifurcação nessa história, né? Só que aí é o seguinte, né? Quando o Juliano fala, pô, mas a ciência não me dá conta do Yanomami, né? Então, e aí a gente está falando de tradições, né? E a gente está falando de mitos, né? E os mitos, eles trazem essas roupagens, né? Nessa visão assim, para satisfazer coisas que a linguagem não alcança. E quando eu estou falando de linguagem, eu não estou falando só da linguagem sofejada, né? Dessa linguagem que sai da boca, mas é a linguagem do pensamento, a linguagem como ação. E aí eu lembrei aqui de um pensador, né? Que estudava mitos, e ele vai falar assim, o mito é a penúltima verdade, porque a última verdade, a verdade suprema, não pode ser traduzida em linguagem, né? Essa verdade não a gente não alcança ela como linguagem, né? Então, essa pergunta nos coloca, de qual o sentido da vida, nos coloca numa encruzilhada que é assim, a gente nunca, absolutamente nunca, terá essa resposta do jeito que a gente espera ter. E aí eu queria repetir isso. A gente nunca terá essa resposta do jeito que nós esperamos tê-la, né? Então, se a gente não tiver atento de dar conta, de seguir um caminho de não saber, e entender como essa resposta está se manifestando na nossa vida, no cosmos, no universo, no mundo espiritual, no mundo material, né? Se é que essa divisão pode ser feita, se a gente não der conta de sacar que essa resposta não vai vir do jeito que a gente está esperando, a gente vai viver insatisfeito. E é por isso que, na minha visão, a religião tal como é hoje, ela não dá mais conta. É por isso que o capitalismo, inclusive, está cooptando a espiritualidade e a religião, né? Porque ele está trazendo respostas da forma que a gente quer escutar e da forma que a gente está esperando. Respostas vazias, respostas falsas, né? Mas é da forma que a gente está esperando. Então aí tem uma diferença, uma outra encruzilhada que é assim, né? A resposta que você está procurando para a pergunta do sentido da vida, né? A resposta que você está esperando é a resposta que você quer ou a que você precisa? Fico pensando também, quando a gente se pergunta isso, né? Quando a gente se pergunta isso, quando as pessoas se perguntam isso, né? Qual é o sentido da vida? Por que eu tô me perguntando isso, né? Enfim,
onde é que eu quero chegar com isso? Porque eu já me perguntei isso muitas vezes, assim. E aí eu acho que isso vai pra um lugar da prática, né? Porque eu tô me perguntando isso pra quê? Assim, enquanto eu estou viva, né? O que que isso vai fazer de algum tipo de diferença na minha vida e nas minhas práticas, né? E aí eu acho que tá a espiritualidade enquanto prática, no caminho do praticante. Que aí é o que o Juliano diz, enfim, tô aqui tentando regar minhas plantas e pagar os meus boletos. Inclusive, e muito além disso, né? Porque, de novo, o que as pessoas chamam de espiritualidade, ou qual é esse sentido que elas estão buscando de vida, né? Porque ficar meditando 5 horas por dia e não conseguir tratar bem tua própria mãe, né? Não, não fico pensando qual que é essa sua pergunta, né, Paulinho? Qual é o tipo de resposta que você tá querendo encontrar e o que você tá chamando de sentido, o que você tá chamando de espiritualidade e o que você tá fazendo da sua vida, né? Enfim, então, e isso é muito, pra mim, isso é muito sério, inclusive, isso é muito sério, porque eu acho que o termo espiritualidade, as práticas de espiritualidade, as práticas religiosas, elas vêm carregadas sempre, assim, culturalmente, socialmente, né? Como coisas que formam boas pessoas, como coisas que formam pessoas que têm um olhar para o outro, que têm um olhar para o mundo, que bem teoricamente são boas pessoas, né? E o quanto esse discurso para mim é bem sério e muito 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 delicado, muito complexo e muito perigoso, porque a prática da vida, né, tá aí acontecendo e em várias dessas situações ela vai para um lugar que é humanamente, assim, equivocado, que não tem olhar para o outro, que não tem olhar para si, inclusive, né? Que não tem olhar para poder, de fato, encarar e assumir as suas próprias contradições, porque o lugar iluminado aí não existe, né? Humanamente aí não existe, assim. E acho que, enfim, a prática da espiritualidade, ela precisa, na minha leitura, ela precisa caminhar bastante por aí, assim, de um pé no chão, pisando bem firme, bem pianinho e com muito cuidado, assim, com muito cuidado com a narrativa, com muito cuidado com a própria busca, cuidado com as armadilhas, com a autoilusão, assim. Eu lembro. Eu sou muito fã de Harry Potter, né? Quando eu era criança e adolescente, eu. Era quase minha religião. E aí eu lembro que tem uma passagem no final do último livro, assim, que o Harry, ele tá numa. Ele tem uma experiência de quase morte, e aí nessa experiência ele tá numa outra dimensão e ele entra em contato com um personagem que é o Dumbledore, né? Que é o sábio da história, né? E eles têm uma conversa bem profunda de questões filosóficas dentro daquele universo, né? E aí no final o Harry pergunta pra ele assim, mas isso aconteceu de verdade ou na minha cabeça? Daí ele falou, na sua cabeça, por isso é de verdade. E mais recentemente, né, eu assisti A Viagem de Chihiro, que é um filme que eu recomendo muito pra quem estiver ouvindo aqui, que é bem, pelo menos pra mim, bateu bem legal, assim, as ideias. Mas deve ter várias formas de entender ele. A forma que eu entendi, e eu vou tentar não dar spoiler, é que todos os seres do mundo fantástico que a Chihiro estava interagindo na viagem dela ocupam esse mundo físico que a gente habita aqui, na terceira dimensão, no planeta Terra, como sentimentos dela. Então, quando ela queria se referenciar a uma entidade daquele universo que ela acessou,
estava relacionado à tristeza, à compaixão, à fraternidade, enfim, várias formas dela se manifestar no mundo. E aí eu respondo que eu coloco meu sentido de vida hoje em estar em comunidade, em estar em círculos, né? Assim, seja roda de capoeira, roda de conversa, espaços com outras pessoas, assim. Porque aí é como eu consigo me relacionar bem com um mundo fantástico que eu consigo criar na minha mente ou acessar na minha mente, mas ao mesmo tempo praticar ele no dia a dia, porque senão não faz muito sentido pra mim, né? Não faz muito sentido o que eu buscava, eu achava que era o que eu precisava, mas era o que eu queria, e acho que hoje eu encontrei o que eu tô construindo o que eu preciso. Essa ideia de se tá na sua cabeça é real é muito boa, né? Porque eu fico pensando, né? Quais são as realidades, então, que a gente está criando, né? Porque se tá na sua cabeça é real, então, mas qual é a realidade que a gente está criando, então, né? Individualmente e coletivamente, né? Porque aí quando a gente falou de autonomia, né, aí no último episódio, né, é muito interessante, né? Porque, então, será que a pergunta mais adequada, em vez de qual é o sentido da vida, seria qual que é o sentido que você está dando para a sua vida? Né? Será que essa pergunta seria mais adequada? Eu entendo que sim, né? Eu entendo que sim, porque e aí tem várias escolhas, né? Tem essa escolha de você de a gente dar um sentido que está lá fora do mundo, né? Para conseguir lidar com essa impotência de saber coisas que a gente quer saber, né? Então eu entendo que é um bom caminho, né? Esse caminho de eu vou dar sentidos para minha vida, né? Para justamente ir caminhando nesse sentido do que é a vida, né? Então Deus não vai me responder isso. Então talvez a maior conexão que a gente possa ter com a espiritualidade, com Deus, com o cosmos, com o universo, com o infinito, né, seja ir se autoconstruindo enquanto seres que dão sentidos para as próprias vidas, né? E aí a pergunta, quais são esses sentidos, né? Quais são esses sentidos, né? Então, e aí me referenciando também a um filósofo, né? Tem uma passagem, né? Eu evito citar o autor, mas eu vou ter que ser obrigado aqui, né? Mas tem aquela história, né? De uma interlocução lá do Platão com Sócrates, e aí se perguntam lá um para o outro, né? O que eu faço para ter uma vida boa? Né? Um pergunta para o outro lá, enfim. O que eu faço para ter uma vida boa? Aí o outro responde: o que você faz para ter uma vida boa, eu não sei. Porque eu sei o que eu faço para ter uma vida boa. Você tem que saber você, né? Então, e ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, o que eu vou fazer para minha vida ser boa e para que a sua também possa ser, né? O que eu vou fazer individualmente, coletivamente? Então, aqui para acabar com a minha fala, eu entendo que a maior pergunta, a melhor pergunta que pode ser feita é quais que são os sentidos que eu estou dando e que eu quero dar para a minha vida, né? Para ter uma vida boa. E uma vida boa no sentido da integridade, né? No sentido da autonomia e no sentido para gerar benefícios para aqueles que estão ao meu redor. Porque aí eu não estou jogando a espiritualidade pro lá então, né?
para o mundo espiritual lá longe. Aí eu tô colocando sentido nesse mundo espiritual, né? Aí eu tô me entendendo enquanto um espírito. E aí não sou eu tenho um espírito, eu sou um espírito e tô nesse mundo espiritual, né? E esse mundo é um mundo espiritual, né? E a partir disso, e aí quando eu entendo que quando eu começo a dar sentido para isso, né? Esse sentido vai me levar para as coisas que eu preciso saber, né? E não para as coisas que eu quero saber, mas para as coisas que estão além da minha compreensão nesse mundo, nessa mente, nesse corpo e nessa tradição, né? Mas é a partir daqui, não é negando isso, é me apropriando isso, procurando sentidos individuais e coletivos benéficos, né? Que gerem benefícios, né? E que gerem convivência, que gerem harmonia, e aí isso vai me levar então no caminho para dentro, né? Então, né, aquela coisa batida, né? As respostas estão dentro de você. O que isso significa? Isso significa isso que eu estou dizendo, né? Isso significa que eu tenho que dar sentido para essas coisas, para as minhas coisas, viver aqui o que eu tenho que viver, isso aí para dentro. E aí indo para dentro, aí eu caio e consigo achar as respostas que eu preciso e não as que eu quero. Paulinho, eu fiquei pensando aqui com isso, inclusive o quanto é possível, assim, quanto pode ser possível, mesmo com autonomia, ritualizar coisas, sabe? Praticar a ritualização das coisas. Eu tava me lembrando que uma amiga veio me ajudar aqui na minha mudança e aí uma parte da minha casa já tava arrumada e muitas partes estavam caos, mas eu fiz questão, assim, de fazer um cantinho arrumado, sabe? Um cantinho da sala, assim, que tinha uma rede, que tinha plantas, que tinha umas luzinhas, que tinham coisas ali que me representavam. E aí ela falou que estava vendo aquele cantinho, que ela se lembrou de uma fala do Luiz Antônio Simas, que ele falava sobre a diferença de território e de terreiro, diante de um conceito que ele traz, assim, né? Não vou entrar em coisas além disso. Mas aí ele dizia que o terreiro é um território encantado, né? É um território com encantamento. E aí alguém perguntou para ele, assim, como acessar esse lugar, né? Por exemplo, numa pandemia em que cada um tá dentro da sua casa. E aí ele falou com muita simplicidade assim, uai, você encanta a tua casa, né? E como é que você encanta a tua casa? Você coloca essas coisas que fazem sentido pra você, né? E ela tava olhando esse cantinho, ela falou assim, você encantou a tua casa, né? Essa luzinha e essa planta. E é muito além de uma decoração, assim, mas é como você ritualiza esse lugar, né? Uma amiga uma amiga que é ceramista, ela postou uma coisa esses tempos no Facebook que também dizia sobre isso, assim, o quanto o trabalho dela de cerâmica e ela enquanto uma artista, ela fazia muita questão de fazer utensílios, tem até um termo para isso que provavelmente eu vou falar errado, mas utensílios que são utilizáveis, assim, coisas que são além de uma escultura de cerâmica. Então ela sempre faz questão em todo o processo artístico dela de fazer uma caneca, de fazer um prato, de fazer uma jarra, de fazer coisas que vão além do ficar na prateleira decorando, assim, coisas pro cotidiano, coisas que são pra vidas. Isso, pra mim, isso é ritualizar a vida, né? Isso é encantar a vida, porque tem processo, porque tem feitura, porque tem mão, né? Porque tem
tem coisas, assim, então fico pensando nisso, né, o quanto essa autonomia dentro da espiritualidade, ela não exime o ritual, né, ela não exime esse encantamento, mas é como a gente leva isso para outros lugares, né, inclusive para todos os lugares, como a gente coloca sentido nessas coisas, nessa vivência, no cotidiano, no olhar para as coisas, assim. Acho que é como a gente dá sentido para o nosso olhar para algumas coisas. Bom, Mari, você abre uma porta aqui pra gente chegar no meio desse podcast para gravar mais 1 hora, né? Né? Assim, a gente poderia fazer um próximo podcast a respeito de rituais, né? Porque acho que o que você traz é incrível, né? Mas eu fiquei pensando aqui em como sintetizar a ideia do ritual, né? E aí eu não sou uma pessoa que sou um grande apreciador, infelizmente eu não tenho esse dom de apreciar poesias, né? Eu não sou um grande apreciador de poesias, conheço pouco, mas eu gosto muito de Manuel de Barros, né? E o Manuel de Barros, ele tem uma coisa que ele diz assim, né? Repetir, 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 até fazer diferente. E talvez, né, o ritual seja isso, né? Eu gosto muito de entender, né? Eu sou uma pessoa que eu ritualizo tudo, cara. Mas ritualizo tudo. E aí quando a gente está falando de rituais, né, a gente está falando tanto de rituais espirituais, rituais sociais, rituais coletivos, né? Porque uma festa de aniversário é um ritual, né? Quando a gente vai numa sessão de ayahuasca, num trabalho de ayahuasca, é um ritual. Quando a gente vai num ilê, né, numa festa de um determinado orixá, é um ritual, enfim. Quando a gente acorda de manhã e vai fazer nosso café da manhã, é um tipo de ritual, né? A gente só às vezes não chama assim, né? E aí tem rituais que então são coletivos, e tem esses individuais. Tem rituais que foram passados e a gente só vai repetindo, e tem rituais que a gente vai fazendo para dar conta de entender o que a gente não pode entender, para dar conta de se relacionar com coisas que vão além do pegar, né? Com coisas que não são coisas, né? Então eu entendo, né? Achei incrível, me emociona, me afeta essa sua fala, porque é isso, né? A criação de rituais ajuda muito, e a criação de ritual, eu acho que não exclui a autonomia, porque a autonomia ela pode estar ritualizada, né? E aí, voltando para o Manuel de Barros, né, a questão é o seguinte, né? A questão hoje eu estou uma pessoa das perguntas, né? Até quando você vai repetir, né? Até quando você vai repetir, né? Porque que aí vamos voltar para a doutrina, né? Porque essa que é a grande questão, né? O ritual é algo para você estabilizar e pegar em coisas que não são coisas e que não são pegáveis, né? A questão é que aí a gente vai ritualizando, pode ir ritualizando, e vai esquecendo que a gente ritualizou. E a gente vai entendendo o ritual como a verdade. Só que o ritual é a penúltima verdade, porque a verdade não pode ser descrita em nenhum tipo de linguagem. A gente tá com 1h17 e estamos chegando no primeiro terço do podcast de hoje, né? Não, brincadeiras à parte, gente. É que o assunto realmente é muito amplo, né? Acho que a gente pode, se todo concordar, a gente pode ir concluindo por hoje, mas
com esse gostinho de quero mais pro próximo. Bom, então, a gente não costuma fazer um check-out aqui, né? Mas eu posso dizer que eu saio dessa conversa muito... Ai, como chama? Me fugiu a palavra. De quando você tá realmente muito vivo. Animado. Eu saio muito animado dessa conversa hoje e realmente com bastante disposto pra próxima. Eu saio com vontade de conversar mais 2 horas, assim. Tem muitas coisas pra falar sobre isso. Em dado momento, foi como se tivesse tido um apagão na minha mente, assim. Aí, de repente, veio tudo e saiu viva também. Achei um ótimo termo, saiu muito viva. Eu saio entendendo um pouco mais dos sentidos que eu quero dar para minha vida, e com uma sensação de insatisfação, assim, né? Porque insatisfação nesse sentido de, eu queria que esse podcast pudesse durar 4 horas, né? Então me contempla aí o pedido da Marina de fazer o parte 2. E aí, talvez no final da parte 2 a gente tenha que fazer o parte 3. E é isso. Quero agradecer também as pessoas que chegaram até aqui, né? Escutando a gente, as pessoas que estão dando retornos, né? Que estão mandando mensagem, falando das nossas conversas, né? Isso eu acho que dá muito ânimo, né, mesmo pra gente, nos enche de alma aí pra continuar tendo essas conversas. E do mais, eu acho que a gente pode dizer que esse podcast está diluído. Então, muito obrigado a todas e todos que nos ouviram até aqui. Faço do Paulinho minhas palavras. E a gente se vê em breve, a gente se ouve em breve no próximo. Beijo.